Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Você sabe o que é um pacto? É um grande acordo coletivo, um contrato onde as partes abrem mão de seus interesses particulares por causa de um objetivo comum. No Brasil, os ambientalistas se unem no Pacto de Murici para tentar salvar a mais ameaçada de nossas florestas, a Mata Atlântica Nordestina, na região acima do Rio São Francisco. Eu acho que é um exemplo até para nós mesmos, porque a gente está aprendendo a trabalhar de uma maneira realmente que tem muito mais futuro, tem muito mais sustentabilidade, que é a grande coisa que a gente luta para que ocorra. O que a gente percebe é que proteger uma área como essa é muita responsabilidade para deixar só na mão do governo ou na mão de uma entidade. Isso tem que ser uma ação de todos e é isso que a gente propõe com esse pacto. 19 de maio de 2004. Esta data vai entrar para a história do movimento ambientalista brasileiro. Neste dia, 8 organizações não governamentais assinaram no Senado Federal um compromisso que consolida a proteção da Mata Atlântica do Nordeste. Sociedade Nordestina de Ecologia, Fundação SOS Mata Atlântica, BirdLife International, Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste, Conservação Internacional, TNC, Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e WWF Brasil. Estes são os atores de uma iniciativa inédita no país. A ideia do pacto surgiu com base na análise de um cenário, né? A floresta atlântica ao norte do São Francisco, que a gente chama de floresta atlântica nordestina, é hoje o setor mais degradado de toda a floresta atlântica brasileira. Deve restar por volta de 3%, né? E a floresta continua desaparecendo rapidamente. Então, várias organizações, ao olharem esse quadro, tomaram uma decisão de investir os seus esforços, né, de conservação, investir os seus recursos humanos e financeiros no sentido de tentar reverter esse quadro. E como recuperar um ambiente tão frágil numa região marcada pela fome, pela seca e pelas desigualdades sociais? Primeiro, elegendo áreas, identificando áreas que são extremamente importantes para a conservação da biodiversidade nessa região, entrando em contato com aquelas pessoas que têm posse dessas áreas importante e fazendo um trabalho com eles no sentido de que essas áreas se tornem protegidas e que no futuro novas áreas de floresta sejam plantadas. São 17 estados, 3.400 municípios, com uma coisa em comum, uma destruição de um campo de futebol dessa floresta a cada 4 minutos. E isso faz com que você tenha iniciativas que precisam ser entendidas, né? Isso é um processo e ele tem sua dinâmica, né? O que a gente percebe é que ele é resultado de uma luta muito mais ampla, de articulação na formação de uma rede de ONGs, na luta pelo projeto de lei da Mata Atlântica. De acordo com o projeto de lei da Mata Atlântica, os novos empreendimentos que impliquem no corte da vegetação só serão permitidos em áreas já degradadas. Para a permissão, será necessário a elaboração de um estudo prévio de impacto ambiental, observando o desenvolvimento sustentável do local. E uma vez assinado o pacto, qual é o primeiro passo? Por onde começar? São 3 coisas básicas, né? Quer dizer assim, tem um trabalho todo que é de educação ambiental, de conscientização, que é importante em todas as áreas, em todos os momentos, e isso precisa ser feito. Segundo, alternativas econômicas de gerar benefício. Então, com ecoturismo,
pessoal que vai trabalhar na implementação de unidade de conservação, em viveiros, ou seja, tem muitas atividades ligadas à conservação e ao manejo sustentável dos recursos da Mata Atlântica que pode gerar renda direta e indiretamente para a população. Fora isso, a questão de recuperação de mananciais, a questão de água sempre foi fundamental no Nordeste e está sendo situação grave também em áreas onde outrora era mata. Então você vê muitas usinas hoje investindo na conservação de áreas, na recuperação de fontes, etc., que é fundamental. A primeira coisa, o que despertou basicamente o reflorestamento foi a questão da água, do nível das barragens. Há 3 anos que nós vemos com racionamento de energia, já que a energia da usina é toda energia própria. Então, a partir daí, a gente começou a se preocupar, o que é que estava ocasionando isso? Será que é só a chuva ou será que tem alguma coisa a mais? Então, com isso, a gente sentiu que havia necessidade de um reflorestamento para poder recompor as margens, as nascentes d'água, para poder evitar que no futuro a gente tenha um problema sério de energia aqui na usina. A ecorregião costeira da Mata Atlântica do Nordeste estende-se por 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. E é em Alagoas que foi fincada a bandeira do Pacto pela Mata Atlântica, na Estação Ecológica de Murici, um dos mais importantes trechos desta floresta no Nordeste. Uma área fundamental para a preservação de aves no Brasil. Murici está se transformando num símbolo de uma luta que começa a ganhar novos desdobramentos. Localizada a 50 quilômetros de Maceió, a Estação Ecológica de Murici, na região acima do Rio São Francisco, foi criada em maio de 2001, com uma área de 6.000 hectares. A parte nordestina da Mata Atlântica abriga centenas de espécies endêmicas, entre elas plantas, mamíferos, répteis, anfíbios e aves que só vivem nesta região. Bom, Murici é provavelmente a área mais importante para a conservação das aves no hemisfério sul, porque é uma área muito pequena que contém 3 espécies de aves que são mundialmente ameaçadas de extinção e algumas delas ocorrem em pouquíssimos outros fragmentos, então com muito pouca chance de sobrevivência. A estação abriga pelo menos 14 espécies de aves ameaçadas de extinção, o maior número entre os remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste. Além disso, pesquisas desenvolvidas a partir de 1980 levaram à descoberta de 4 novas espécies de aves: o limpa-folha do Nordeste, a choquinha de Alagoas, cara pintada e o zidedê do Nordeste. Agora a gente está unindo os nossos esforços para trabalhar tanto nessas terras privadas quanto na Estação Ecológica, que é uma reserva pública, e a gente está unindo os nossos conhecimentos, os nossos contatos, e com isso a gente vai ter uma força maior para atuar na região. Os ambientalistas pretendem reduzir o desmatamento e também reverter o processo de extinção das espécies animais e vegetais. Todas as medidas buscam harmonizar a melhoria da qualidade de vida das populações locais com a conservação do meio ambiente. A metade da fauna e da flora da Mata Atlântica corre o risco de desaparecer nos próximos anos. A hora é essa. Se nada for feito agora, a devastação causada pelo homem pode acabar com os recursos naturais da região e com a própria floresta. A Mata Atlântica tem cerca de 20.000 espécies de plantas, que representam 7% da diversidade mundial. O mais impressionante é que este bioma ocupa menos de 1% da superfície do planeta. O quadro de degradação da Mata Atlântica do Nordeste é o pior dentro da Mata Atlântica no Brasil inteiro. E é um quadro que vem se acentuando, não foi só na época da colonização, mas ele vem se acentuando ano a ano. Teve problemas durante a época da expansão da cana-de-açúcar, depois de pastagens. Então, hoje em dia, restam muito poucos fragmentos lá e muito isolados também. Então, alguns fragmentos são muito pequenos, já perderam muitas espécies, então o quadro realmente é crítico. A cana-de-açúcar ainda é uma ameaça para a recuperação da Mata Atlântica?
Nós sabemos que grande parte do que sobrou dessa floresta está na mão das grandes usinas de cana-de-açúcar, né? Felizmente, hoje, várias dessas indústrias que estão na região Nordeste têm consciência que, primeiro, floresta representa a água, e água é importante não só para o empreendimento econômico deles, mas para abastecimento da população. Proteger o que sobrou da floresta também é importante do ponto de vista, no futuro, de certificação de produtos. E eles percebem também que eles têm um patrimônio que é extremamente importante, porque essa região é uma região com elevado nível de espécies endêmicas, né? Então, existe várias aves, bromélias, árvores, sapos, borboletas que não existem em nenhum outro lugar do mundo, e isso está no quintal, né? Então, há um aumento de receptividade, de mudança de percepção da importância dessa floresta. A biodiversidade, ela é do planeta, né? Então, todos nós temos responsabilidade diante delas e nós temos que mudar e dar consciência, né? Trabalhar nas escolas, trabalhar dentro dos municípios, trabalhar em vários níveis, né? Para que mude essa atitude com relação à conservação e também o orgulho do cidadão diante do patrimônio. É o patrimônio de Alagoas, né? É uma mata que, com todas as dificuldades, ainda tem lá uma das mais ricas na avifauna do mundo. Então, essa é uma bandeira que o alagoano, o nordestino, o brasileiro tem que levantar. Em meio a uma paisagem dominada pela cana-de-açúcar, a Mata Atlântica nordestina sofre com a falta da dispersão das sementes feita pelos pássaros da floresta. Por causa disso, quase um terço das árvores daqui estão regionalmente ameaçadas de extinção. O que nós estamos propondo e vamos conseguir fazer com esse trabalho é mostrar que você pode ter sim atividade econômica, uma atividade que não vai viver naquele modelo que foi desenvolvido no Nordeste, da monocultura, né, da concentração de rendas, mas você vai poder expandir isso com o conhecimento tradicional, com aqueles que já protegeram até aqui aquela região e mostrar que você pode fazer o turismo, tem tantas outras opções. O que a gente quer dizer é que não são excludentes. Nós queremos que esse tipo de proteção se mostre viável para outros lugares. O Globo Ecologia volta já. A necessidade de proteger a Mata Atlântica nordestina é tão grande que as unidades de conservação que existem por lá não são suficientes. Reservas e parques são pequenos demais ou ainda não estão implantados. A Estação Ecológica de Murici, em Alagoas, mostra bem essa realidade. A estação ainda não tem um plano de manejo florestal. As ações compensatórias para desapropriar as terras não foram iniciadas. E o IBAMA conta apenas com 3 funcionários para fiscalizar o município. Mas por quê? Por que será que o pacto, que simboliza a luta pela Mata Atlântica do Nordeste, não foi assinado antes? Em parte por uma falta de conhecimento da importância biológica, em parte por uma crença de que essa floresta já tinha sido totalmente devastada. Então, à medida que organizações locais começaram a fazer estudos, buscar informações na academia, mostrar que ainda sobra floresta, mas mesmo sobrando pouco, essa floresta é extremamente importante do ponto de vista biológico, do ponto de vista econômico, começou a se chamar a atenção para essa região e o pacto acabou sendo uma circunstância natural, né? Porque realmente a atividade de conservação é uma atividade de grandes desafios, que envolve um grande concerto entre as várias organizações trabalhando, e realmente nós demoramos para realmente efetivar o pacto, mais de um ano de trabalho conjunto com as outras instituições para chegar a esse documento final, que não é só um documento, mas que vai representar ações efetivas no campo, né? Murici é uma área onde tem uma riqueza em termos de, por exemplo, de avifauna fantástica para uma mancha relativamente pequena. Então, desse conjunto todo é que Murici passou a simbolizar uma luta pelo Nordeste.
Quais são as dificuldades para se recuperar fragmentos florestais numa área como o Nordeste? É uma matéria complicada. Por quê? Porque grande parte da floresta desapareceu e o que sobrou está extremamente descaracterizado. Então nós não temos, inclusive, uma ideia exata do que era essa floresta no seu estágio, se não primitivos, mas num estágio ainda bem preservado. Para saber como era a Mata Atlântica nordestina anos atrás, vamos voltar no tempo e ver o que diziam os moradores de Murici no início da década de 90. O que eu sinto que está faltando é uma conscientização, hoje, séria, para os proprietários do que ainda resta de Mata Atlântica. É muito difícil a pessoa preservar uma coisa que ele não conhece. E esse tesouro faunístico está correndo o risco de se extinguir, talvez por uma falta de sensibilidade e falta de conhecimento, tanto dos proprietários como das autoridades, da importância da nossa fauna, a importância da preservação do que resta das nossas matas. O tempo passou e a devastação continuou. Segundo dados do IBAMA, somente na reserva de Mata Atlântica, no município alagoano de Murici, em apenas 7 anos, desapareceram cerca de 6.000 hectares de mata nativa. Isso mesmo, 6.000 campos de futebol. Você lembra do primeiro bloco do programa, quando mostramos o tamanho da Estação Ecológica de Murici e sua importância para a biodiversidade mundial? A Estação Ecológica de Murici foi criada em maio de 2001, com uma área de 6.000 hectares. Pois é, a coincidência dos números impressiona. A estação tem 6.000 hectares. Em menos de 10 anos, 6.000 hectares de mata no entorno dela já desapareceram. E amanhã? O que será que vai acontecer com a Estação Ecológica de Murici? O que a gente percebe é que proteger uma área como essa é muita responsabilidade para deixar só na mão do governo ou na mão de uma entidade. Isso tem que ser uma ação de todos e é isso que a gente propõe com esse pacto. Essa união de forças ultrapassa as esferas federais, estaduais e municipais. Com todos sentados à mesa para discutir a implantação do Pacto de Murici, chega a hora de medir as responsabilidades. Qual é o seu compromisso com o Pacto de Murici? Primeiro, continuar com essa luta para implementar a questão de Murici. Mas, neste pacto, a nossa visão é bem mais ampla. Ela implica em criar corredores ecológicos, promover uma parte toda de pesquisa, promover a questão de recuperação de recursos hídricos e isso tudo associado e simultâneo a um trabalho de desenvolvimento sustentável. Ou seja, onde conservar vale a pena, gere benefícios, emprego, renda, quer dizer, coisa muito concreta que as pessoas possam ver. Eu acredito que com esse pacto a gente vai ter uma força política muito maior, porque a gente espera que a Estação Ecológica de Murici seja implementada. Tem muita degradação ainda do meio ambiente, tem uma pressão antrópica muito grande e as pessoas têm muita mania no Nordeste de colocar aves em gaiolas, então elas pegam da mata de Murici, espécies ameaçadas a gente vê constantemente dentro de gaiolas. Então todas essas ações que a gente espera que consiga reverter com uma efetividade maior, tanto dos órgãos públicos na região e com o nosso apoio, né? O nosso papel é fazer um trabalho com essas informações e, mais do que isso, trabalhar isso com políticas públicas, transformando isso num instrumento que possa agregar nas políticas dos municípios, do Estado e até mesmo do governo federal. Para mais informações sobre os programas das entidades ambientalistas que assinaram o Pacto de Murici em defesa da Mata Atlântica do Nordeste, acesse a internet. No programa de hoje, vimos que a união entre as diversas frentes da sociedade pode garantir nosso patrimônio natural. Agora torcer para que Murici realmente seja um exemplo de conservação e não apenas produto do idealismo dos defensores da natureza. Que novas políticas públicas sejam efetivadas e que o povo nordestino desfrute do pouco que ainda resta da Mata Atlântica. Até o próximo programa. Tchau!